Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, pediatra, e hoje vou falar de cocô e xixi. Adoro falar de cocô e xixi. Cocô é tipo assim, o trending topics do WhatsApp, do meu WhatsApp. Top 5, junto com febre, com outras coisas, é o que mais recebo. Doutora, meu bebê tá há 3 dias sem fazer cocô. Minha primeira pergunta, tá em aleitamento materno exclusivo? Tá. Então, beleza. Pode ficar, sabia? Quantos dias um bebê em aleitamento materno exclusivo pode ficar sem fazer cocô? Vou botar até dá pra fazer um quiz, né? Sobre 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Em torno de 10 dias. Tem trabalhos científicos que já mostram 2 semanas sem defecar. Isso tudo, doutor. Então não se apavore, mamãe, que está em aleitamento materno exclusivo. Seu bebê pode ficar vários dias sem fazer cocô, sem problema nenhum para a saúde do bebê. Ah, mas por que isso acontece? Porque o leite materno às vezes é tão absorvido, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas de vida do bebê, que não consegue fazer o bolo fecal. Ele fica ali todo ali pelo intestino, colonizando ali o intestino e sendo reabsorvido, e o bebê simplesmente não defeca. Isso não causa nenhum problema ao bebê. Tá? Não precisa ficar angustiada. Às vezes, ai meu Deus, não, ele não vai ficar entupido, não vai explodir, não vai acontecer nada com o seu bebê. O que pode acontecer depois de alguns dias, ele começar a ficar mais enjoadinho, mais com a vontadezinha de fazer. A gente tem algumas coisas que pode ajudar, mas não precisa medicar, não precisa se desesperar. Então, aleitamento materno exclusivo, vários dias sem defecar. Na verdade, os bebês, eles variam, para enlouquecer a gente, né? Eles variam de várias vezes defecando no dia, até vários dias sem defecar. Então, eles podem começar a vida defecando aí 10 vezes no dia e ficar 10 dias sem fazer cocôs, pra deixar a gente bem tranquila, né? Pra dizer o contrário. Com relação a se estar usando leite materno exclusivo, que eu falei, né? O aleitamento materno exclusivo, com aleitamento materno exclusivo, sem nada. Sem água, sem chá, sem nadinha, só o leitinho do peitinho da mamãe. Se ele estiver em aleitamento misto, aleitamento materno com fórmula ou só em uso de fórmula infantil, fórmula láctea, aí isso muda um pouquinho, ele precisa defecar com uma frequência maior, porque o organismo do bebê, o recém-nascido, ele está preparado para receber leite materno e apenas leite materno. Qualquer outro leite de fórmula, por melhor fórmula que seja, mais adaptada, ela necessita de um tempo, esse intestino do bebê vai necessitar de um tempo, de um período que varia aí de 3 a 6 semanas, mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, para que esse intestino comece a se adaptar a essa nova digestão desse leite que não é o materno, que não foi feito especificamente para da espécie humana, né? Tipo, o cabritinho mama lá na mãe, a cachorrinha mama na cachorra, o bezerrinho mama na vaquinha. E os bebês humanos mamam na sua mamãe e tá tudo certo. Quando a gente introduz um elemento externo diferente, existe um período de adaptação. Então, cuidado com essa coisa de estar trocando leite. Ah, não fez cocô, você quer trocar. Qualquer leite que você dê, que seja indicado para esse bebê, pode demorar algumas semanas para esse bebê se adaptar. Alguns se adaptam mais rapidamente, outros demoram mais um pouquinho, mas o ideal é não ficar nessa troca-troca de leite e observar. Eu costumo falar para a mamãe que está usando fórmula que não deixe por mais de 48 horas o bebê sem fazer cocô. É diferente do leite materno. Então, o que a gente faz? Se tanto no aleitamento materno exclusivo, como no aleitamento misto ou exclusivo com fórmula, se esse bebê começar a ficar mais enjoadinho, você tá vendo que ele tá tentando fazer força e não consegue, já passou 48 horas de quem tá usando fórmula, e de aleitamento materno não tem tempo, tá? Você pode esperar aí à vontade. Geralmente você aguarda e vai acontecer uma hora, esse cocô vai sair, mas com fórmula em 48 horas mais ou menos, a gente pede o quê? Começa com as coisas mais simples, então pegar um bebezinho para demonstrar. A gente vai pegar o bebê, toda a troquinha de fralda, que é a hora que a gente lembra, você vai trocar a fralda do bebê, você já aproveita, naquele momento da troca, você já faz uma massagem no bebê. Você pode pegar um óleozinho até para deslizar melhor a mão e fazer uma massagem
tá? De forma assim, o reto da gente, o intestino, ele vai assim e acaba do lado esquerdo. Aí ele acaba do lado esquerdo. Então, você tem que fazer massagem no sentido de levar, como se você estivesse levando o cocô para o lado esquerdo, para onde ele vai sair, tá? Então, sempre no sentido horário. Massagenzinha na barriga, no sentido horário. Você pode também colocar perninha com barriga. Às vezes, quando a gente faz esse movimento de perninha com barriga, o cocôzinho ou o punzinho já sai. Pode movimentar as perninhas do bebê e fazer o que a gente chama de estímulo anal. O que é isso? Tudo que facilita o relaxamento desse ânus. Você pode fazer, pegar um algodãozinho com água morna, colocar a aguinha morna aqui. Você pode, na hora que for passar o creme de assadura, com o dedinho, passar ali em volta do ânus. Você pode fazer compressinha morna também na barriguinha do bebê, barriguinha com barriguinha, um banhozinho morno, tudo que relaxa o bebê para ajudar a ele relaxar e conseguir fazer. Não introduzir alimentos. Vou dar alguma. Aí começa a querer dar alguma coisa. Vou dar um chazinho de não sei o quê. Vou dar. Alguém falou que chá de erva doce é bom. Alguém falou que. Não, nada. Porque chá tem resíduo, pode inflamar o intestino do bebê. Se você quiser tomar alguma coisa, a mamãe pode tomar. Mamãe pode tomar o chá, mamãe pode tomar um laxante. Às vezes, até no pós-parto, o obstetra passa para a mamãe um laxante, geralmente uns laxantes mais naturais. E nem água, nada. A gente não vai mudar o que o bebê está comendo. A gente não vai botar nada na boquinha do bebê. A gente vai acompanhar o bebê só com leite, ou materno, ou de fórmula que seja, e vai conduzir dessa forma o bebezinho que ainda não come, bebezinho até 6 meses de idade, ok? Cuidado com isso, não fique botando coisa, colocando coisa, porque na maioria das vezes isso é fisiológico mesmo, faz parte e vai acontecer essa adaptação, ele vai acabar fazendo o cocôzinho dele. Uma coisa que as mamães perguntam muito também, na hora que a gente for fazer esse estímulo anal, porque ele passou 48 horas sem fazer o cocô, por exemplo, está usando fórmula. Pode usar supositório? Olha só, o supositório é o último caso. A gente fez tudo isso que eu falei e mesmo assim não adiantou. Podemos inicialmente lançar mão sim do supositório de glicerina infantil. Vai introduzir o supositório todo no ânus, fechar a fraldinha, geralmente em 5 minutos, 10 minutos, o cocô sai. Pode usar? Pode. O ideal é que a gente sempre faça as outras manobras antes, para não ficar usando sempre o supositório, que é mais invasivo, apesar de não ser remédio, o supositório de glicerina, ele não é absorvido pelo corpo, ele só tem um efeito mecânico, ele meio que ajuda o intestino reto a entender que tem que colocar para fora, ele estimula o reflexo anal e colocando ali o cocôzinho para fora. Mas se você fizer isso com muita frequência, o organismo pode realmente ficar acostumado a tem que ter esse estímulo anal do supositório para defecar. Então, ele funciona até certo ponto como um treinamento, se você fizer esporadicamente, mas tentando fazer sempre as outras medidas e principalmente se for leite materno exclusivo e tiver apenas alguns dias sem fazer cocô, espera, aguenta lá o coraçãozinho, a ansiedade que tá tudo bem, ele vai acabar fazendo o cocôzinho dele espontaneamente. Doutora, mas ele tá bem, mas mesmo assim tá fazendo cocô e tal, mas mesmo fazendo cocô, o meu bebê faz toda hora, ele faz várias vezes no dia, mas mesmo assim ele se espreme demais para fazer cocô. E aí o que a mamãe e o papai falam? Outro campeão de audiência, campeão de mensagem no WhatsApp. Doutora, o bebê tem 1 semana de vida. Doutora, meu bebê tá com cólica. Aí, cólica com 1 semana de vida, difícil. O bebê, geralmente, cólica só começa quando tem lá pro final do primeiro mês. Aí, me conte aí como é que é essa cólica. Ele se espreme, ele faz cara, né, que tá se espremendo, fica gemendo, mexendo as perninhas. Vamos agora, ao mantra. Isso não é cólica, isso é disquesia. Então, disquesia não é cólica. Disquesia, repitam comigo. Disquesia não é cólica. Disquesia não é cólica. Parem de chamar tudo de cólica. Vamos entender. Cólica, final do primeiro mês. Bebezinho novo, não tem cólica. Esses bebês, todos os bebês, imagina, o bebezinho tá lá dentro do útero, lá, bonitinho, não faz cocô, né, dentro do útero. Tudo ali é pela placenta,
não faz cocô dentro do útero, salvo lá no finalzinho da gestação, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí ele sai para a vida extrauterina, ele sai para o que a gente chama de esterogestação, que a gente chama, a gestação tem 9 meses, mais 3 meses de esterogestação. Na verdade, sim, doutora, a gestação leva 1 ano. 9 dentro da barriga, 9 meses dentro da barriga e 3 fora, exatamente. Essa esterogestação nada mais é do que uma adaptação, principalmente nos primeiros 3 meses, entre a vida intrauterina e a vida extrauterina. E passa por essa adaptação o trato gastrointestinal, claro. Então, o bebezinho que não fazia cocô, imagina, ele nasceu. Aí daqui a pouco vem uma sensação de que alguma coisa quer sair. O que ele faz? Força, força. Pode ser pro xixi, pode ser pro cocô e pode ser pro pum. Às vezes você acha que ele está querendo fazer cocô, não, ele está simplesmente querendo fazer xixi, porque a sensação do xixi também provoca esse desconforto no bebê. Então ele começa a brigar com os esfíncteres, ele começa a brigar com o ânusinho lá e com a uretra dele. E aí o ânus trava, a uretra trava e ele fica força e a uretra travada. Então os dois travados, até ele aprender que tem que relaxar para o cocô, o pum e o xixi saírem, daí, ó, já foram 3, 4, 5 meses. Então, bebê geme, se espreme, fica vermelho, fica com as perninhas assim. Todos fazem isso. Isso não é cólica. O nome é disquesia. Vamos lá de novo. Disquesia não é cólica. Então, não precisa tratar. Não precisa de remédio. Já comecei a dar simeticona, quer me matar. Enfia uma faca aqui minha. Gente, pura de medicar menino à toa. Parece que a criança não pode sentir nada, a criança não pode nem se desenvolver, que a gente quer intervir com o medicamento. Vamos parar com isso, ele não está sofrendo, ele está aprendendo, isso é um aprendizado. Ele tem que entender o corpinho dele. Mamãe está lá, papai está lá junto, mas não precisa intervir, usando medicamento, sem indicação. Já vou botar não sei o que, não sei o que, não sei o que, um probiótico. Para quê? Isso faz parte do desenvolvimento. O bebê, dentro do útero, respira, não respira com pulmão, é água. Então, é pela placenta que ele é oxigenado. Quando ele nasce, ele respira ar. E nos primeiros 3 meses depois da esterogestação, na esterogestação que eu falei, ele vai ter umas alterações de respiração. Ele vai respirar de forma irregular. E a gente usa algum remédio para isso? Por um acaso, alguém vai fazer, sei lá, nebulização, vai enfiar uma sonda no bebê para ele respirar melhor? Não, isso faz parte do desenvolvimento dele. Então, por que tem que mexer com o cocô do menino, com o intestino? Não sei por que essa fixação. Deixa ele lá em paz, se espremendo, deixa ele com a espremeção dele, para ele aprender. Não tá chorando, não tá gritando. Ele está apenas tentando entender o corpinho dele. Faz parte, sem remédio. Vamos combinar isso. Outra coisa, não é leite, não é o leite. É o meu leite, é alguma coisa que eu comi. Não é, esqueça. Porque tantos bebês em aleitamento materno exclusivo, como aqueles que usam fórmula, eles têm disquesia porque faz parte do desenvolvimento dele, independentemente do leite que ele estiver tomando. Então, nada de troca-troca de, vou trocar o leite, vou parar de comer não sei o quê. Quem está amamentando exclusivamente começa a parar de comer um monte de coisa, não adianta nada, ele continua do mesmo jeito. Ou quem está usando fórmula fica trocando. Esqueçam. Disquesia não é por causa de leite, tá? Faz parte do desenvolvimento normal, natural do bebê. E o que a gente faz para aliviar? É um desconforto. Mal ou bem você não quer ver seu filho ali se espremendo, apesar de que para ele faz parte da vida dele. A gente se incomoda muito mais do que ele, pode ter certeza. A gente vai fazer as mesmas coisas que eu falei que a gente faz para quando o bebê fica alguns dias sem fazer cocô. Mesma coisa. A massagem do bebê, compressazinha morna. Então, pega o bebezinho, mesma coisa. Toda a troquinha de fralda, massagem, sentido horário, porque o reto termina do lado esquerdo. No sentido horário, perninha na barriga, mexe nas perninhas, pode fazer uma compressinha morna com uma fraldinha passada a ferro, ou barriguinha com barriguinha, ou uma compressinha mesmo de farmácia. Pode fazer também estímulo anal, falei da outra vez. Pega um algodãozinho com água morna, pinga no ânus, tudo que relaxe esse ânus, essa uretra. Vamos fazer esse bebê relaxar. Passar o creme de assadura com o dedinho em volta do ânus, tá? E pode também usar supositório ali, ó, passar um cotonete em volta do ânus para fazer o estímulo, o ânus relaxar.
que a gente pega ali no ânus, ele faz um reflexo e relaxa. E o supositório, em último caso, como eu falei no outro vídeo, você pode lançar mão quando tudo que você fez não adiantou, você acha que está sofrendo muito, você pode utilizar, mas tente não usar com frequência para que o organismo dele aprenda a fazer a expulsão aí das fezes, do cocô, do pum, do xixi, de forma natural. Outra ressalva, mesma coisa, não introduzir nenhum tipo de alimento antes dos 6 meses. Então, vou dar um chá, não. Tem resíduo, pode piorar a situação do bebê, não é para dar absolutamente nada. Até 6 meses de idade, só leite. Preferencialmente, claro, leite materno exclusivamente, na impossibilidade, leite de fórmula própria para o bebê até 6 meses. Nem água, nem chá, nem suco, nem ameixa, nem nada para soltar nada de intestino. Por favor, não introduzam nada antes dos 6 meses. Pode piorar a situação do bebê. E muito menos medicamento. São medidas sempre não medicamentosas para a disquesia, que, vale a pena dizer mais uma vez, não é cólica. Outra coisa que a mamãe fica muito preocupada é com relação à cor do cocô. Ai, meu Deus, esse cocô tá meio verde, esse cocô tá não sei o quê. Aí fica uma comparando com a outra, a do meu filho é amarela, a do meu não sei o quê. Então vamos entender o que as cores de cocô querem nos mostrar, querem nos dizer. A mamãe que está aleitando com leite materno exclusivamente, este cocôzinho ele pode sofrer alterações até pelo que a mãe come, a dieta da mãe. Não é que ela precisa suspender nada por causa disso, não. Normalmente esse cocô ele é amarelo, amarelado, amarelo ouro, meio dourado, mas pode ser verde, principalmente no início da vida do bebê. Meio laranja, alaranjado, um marrom, assim, mais cor de cocô mesmo de adulto. E pode até vir misturado, um amarelo, esverdeado. São tons aceitáveis. Quando o bebê está em uso de fórmula, ou aleitamento materno e fórmula, ou fórmula sozinho, é um cocô amarelo também, mas um pouco mais escuro, pode também ser verde, as mesmas cores. O que vai acontecer é que talvez a coloração deste cocô ela é um pouco mais forte do que quando ele é em aleitamento materno exclusivo, tá? Mas esses tons aí, amarelo, verde, laranja, marrom, são tons normais. Coloração e outra coisa, coloração alterada, você está vendo que tem alguma coisa, mudou muito a cor o bebê tinha uma cor assim, mudou. Ela, quando significa alguma doença mais grave, não vem sozinha. Não é só a cor do bebê, a cor do cocô que se altera. Tem outros sintomas. Então, bota isso na cabeça também. Tudo que é grave, que é doença grave, tem mais de um sintoma. Não é uma coisa isolada. Então, o cocô tá verde, mas o menino tá ótimo, mamando, comendo, brincando, dormindo. Do mesmo jeito, não mudou nada na vida dele. Beleza, né? O cocô verde que vai sozinho, sem outro sintoma que vai te chamar a atenção. Então, cuidado com isso. O bebê tá bem, não mudou o dia a dia dele, provavelmente essa coloração que mudou de amarelo para verde, um pouquinho alaranjado, são alterações normais do dia a dia. Os cocôs, eles mudam de cor de vez em quando, eles não são sempre 100% da mesma cor. Conforme a gente muda de humor, o cocô tá... Brincando, eles mudam de cor, eles podem mudar de cor. O cocô verde, que é um que chama muita atenção, mas o cocô tá verde, que é a coloração normal, mas ele também pode estar verde por algumas doenças, também levam ao cocô verde. Só que é um verde, geralmente, cocô verde de dodói, é um verde mais claro, assim, um verde mais água, com um pouquinho de muco. Não é um verdinho, um tom de verde normal, um verde meio água mesmo. E pode ser também por conta de o bebê estar mamando, principalmente no início da vida, que ele não pegou bem ali a questão da amamentação, tá mamando só o leite anterior. Lembrando que o leite anterior é aquele primeiro leite que o bebê mama, logo no início da mamada, que contém mais água e lactose. E o leite posterior, que é o leite depois de alguns minutos que ele está mamando, que contém mais gordura. Então, se esse bebê está mamando muito somente o leite anterior, a mãe está trocando muito de mama, não espera a mama esvaziar, pode acontecer das fezes virem bem mais verdes e às vezes até espumosas. Fezes com espuma, verde pode ser um sinal. A gente tem que ver o bebê mamando, conversar com a mãe, falar sobre a amamentação para tentar diagnosticar se é isso que está acontecendo. Se o bebê está mamando o tempo inteiro, com falta de saciedade,
pode ser um sinal aí de que está mamando o leite anterior, ou também está com a pega errada, então a mãe está com muita fissura mamilar, com muita dor na hora de amamentar. Conferir de novo, olhar esse bebê, olhar a pega desse bebê, ver como é que ele está sugando, se ele está extraindo esse leite de forma correta, para ver se pode ser por conta disso que as fezes estão com um verde mais estranho, com muita espuma ou algum tipo de muco, enfim. Tem a ver com a alimentação da mãe, como eu falei também, as mães que estão aleitando exclusivamente podem ter alterações na dieta que mudam a cor. Come muito beta-caroteno, fica mais alaranjado. Come muitas coisas verdes, fica mais esverdeado, pode acontecer. Intolerância à lactose também pode acontecer, mas aí, como eu falei, doença nunca vem coisa sozinha. Então não é só a cor do cocô. Ele vai ter distensão abdominal, vai estar com muito gás dolorido, barriga dura, dor, diarreia, aquelas fezes explosivas que sai e o bebê chora. Tem outros sintomas associados. Infecções em geral também podem alterar a cor do cocô, geralmente ficam verdes, febre, o bebê vai ter outras coisas, como eu falei, doença nunca vem a coisa sozinha, ele vai ter uma febre, vai estar mais molinho, hipoativo, gemente, pode ter algum sintoma respiratório, algum outro sintoma gastrointestinal, em outro local do corpo você observar alguma alteração. Geralmente essas coisas de doença, elas vêm em conjunto, não vêm isoladamente. Mais uma vez eu falo, não vem só a corzinha lá alterada. Fezes pretas, negras ou verdes muito escuras, quase pretas. Tipo mecônio. No nascimento, a gente vai falar também daqui a pouquinho sobre o mecônio, que parece um piche, né? Aquele primeiro cocô do bebê. Se já saiu o mecônio, os primeiros dias amarelou e voltar a ficar daquela coloração, aquela textura, é um sinal de alerta. Pode também ser simplesmente porque o bebê deglutiu um pouco de sangue do mamilo da mamãe. Só de lembrar me dá arrepio. Eu tive muita fissura mamilar quando eu tive minha filha, estava no início da amamentação e às vezes a pelinha, né, do bico do peito saía, ficava sangrando. Por vezes eu até achava a pelinha do peito na boca da minha filha. E teve uma vez que sangrou bastante e ela mamou junto com sangue. E nas fezes, obviamente, as fezes saíram com sangue digerido, porque o sangue que entra pela boca, ele vai para o estômago, intestino, ele fica preto na hora que sai. É um sangue digerido. E saíram pretas e tal. Lembrar disso, pode ser o sangue deglutido aí das fissuras mamilares. Bebezinhos também que estão tomando sulfato ferroso, que estão tomando ferro. O ferro também escurece as fezes do bebê. Lembrar que está tomando ferro, que pode ser isso. Infecções em geral, inflamações no intestino, também podem cursar com sangramento. Exemplo, alergia à proteína do leite, que geralmente na PLV as fezes são mais de sangue vivo mesmo, porque o sangue já vem do intestino, ele não vem digerido lá da via, né, da parte superior. Mas pode ter uma úlcera, alguma coisa na região, né, mais superior do intestino e do estômago e vir as fezes pretas ou negras ou verdes muito escuras. Falando de alergia à proteína, sangue vivo, sangue mesmo, você vê o cocô amarelo, né, como ele deve ser, amarelo esverdeado, mas sangue, com sangue. Ou sangue misturado com muco, ou pontinhas de sangue, sangue vivo. Pode ser tanto a alergia à proteína do leite, como eu falei, pode ser uma hemorroida, esse sangue pode ser ali do final, algum vaso que tenha se rompido. Às vezes é simplesmente um vasinho pequeno que se rompeu ali no ânus e depois que ele cicatriza, isso tudo melhora, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E fezes muito brancas ou pálidas, sem cor. Aí essas fezes sem cor, elas são mais relacionadas à doença do fígado, doenças da atresia biliar, porque no fígado tem uma parte da metabolização das fezes onde a coloração ela assim, ele pega a cor ali na circulação enterohepática, ali no fígado. E quando não tem algum distúrbio nessa região, ela fica pálida, sem cor. E quase branca, bem pálida, é um sinal de doença grave, você tem que ficar alerta. Então, os red flags de cor são a branca, pálida, sem cor nenhuma, ou sangue vivo nas fezes, ou muito preta, ou verde escura, tipo mecônio, ou um verde meio mais clarinho, assim, com muco, são esses aí. O resto, amarelo, esverdeado normal, marronzinho, laranja, ok.
beleza, dá pra gente ficar tranquilo. E essas outras, acende o sinalzinho de alerta, a gente procura o pediatra para que a gente faça um diagnóstico diferencial, investigue melhor a origem, o motivo dessa coloração diferente aí do cocô. A consistência do cocô também é algo que preocupa. Qual é a consistência ideal? Tem que ser muito ralinho, tipo diarreia, ou formadinha, pastosa. Essa consistência, ela vai mudando ao longo da vida do bebê. É que se você vê, o adulto tem uma consistência X de cocô, o recém-nascido tem outra consistência. Isso vai tendo uma evolução. Quando o bebê nasce, ele vai fazer um cocô, aquele cocô colento, piche, que é o mecônico, aquele primeira dejeção do bebê. 2, 3 dias depois, o cocô vai ficando mais amarelado, geralmente um amarelo esverdeado, e vai depender um pouco essa consistência de como é a alimentação do bebê. Quando é leite materno exclusivo, só leite materno, que é o recomendado até 6 meses de vida, só leite materno sem água, sem chá, sem suco, sem nada, vai ter uma consistência meio, parece uma diarreia mesmo, um vatapazinho meio ralo, e pode ser líquido ou ter alguns grumos, às vezes vem com uns grumozinhos, como se fosse um leitinho talhado no meio desse meio diarreia. Pode ser um pouco mais líquido, um pouquinho mais pastoso. Quando tem fórmula láctea acrescentada, mesmo que seja uma fórmula própria para o bebê até 6 meses, essa consistência ela fica um pouquinho mais pastosa, costuma ficar um pouquinho mais pastosa. E pode ficar um pouco mais esverdeada. Pode também ser, cada bebê tem uma forma de digerir diferente, um metabolismo diferente. Pode vir bem parecidinha com a do leite materno, ou pode ser um pouco mais consistente, uma forminhazinha de purê, também com alguns grumos e um pouco mais pastosa. Geralmente, depende também quando a mãe está em aleitamento materno exclusivo, alguma coisa que a mãe come, dá uma coloração diferente, come muita beterraba, come muita coisa com beta-caroteno, tipo cenoura, abóbora, ou come muita folha, pode ir mudando essa consistência também, não só a coloração, mas a consistência também das fezes. E a frequência? A frequência, essa consistência ela vai mudando quando o bebê começa a comer sólidos, né, lá pelo 6º mês de vida. É claro que o cocôzinho vai ficando mais formadinho, mais pastosinho, né, aquele pastoso que parece uma massinha de brincar, aquelas massinhas de brincar, mais ou menos aquela textura com restinhos alimentares, até se tornar aí o cocôzinho do adulto, né, aí depois do desfraude. A frequência também muda. O reflexo gastrocólico, que é o quê? A gente coloca alguma coisa na boca, o intestino funciona. Esse reflexo, que é do gasto de estômago, cólico do intestino. Então, o reflexo gastrocólico, ele é muito intenso nos recém-nascidos. Então, mamou, as mães às vezes falam, doutora, eu tô ouvindo ele mamar e tendo gases, produzindo gases. Não é bem gases, é porque o intestino está funcionando. Você ouve às vezes os movimentos peristálticos, os movimentos do intestino. Então ele fica ali naquele movimento e bota o cocôzinho para fora. Então é muito comum o bebê mamar, fazer cocô, mamar o tempo inteiro no início da vida. Então você troca aí 10 fraldas por dia. Mas, meu Deus, se eu for gastar 10 fraldas por dia, não sei quantos meses. Não, calma. Aí no final do primeiro mês, esse reflexo começa a diminuir. Eles começam a fazer, inclusive param de fazer à noite. Você vê que o ciclo circadiano já vai se instalando. Então o bebê começa a parar de fazer de noite, de madrugada, começa a fazer só de dia. E aqueles bebês que usam fórmula, eles têm a tendência de fazer menos vezes ao dia, né? Dificilmente um bebê que toma fórmula, ele vai fazer 10 cocôs no dia. Geralmente 1, 2, 3 cocôs, geralmente aí na base de 1 ou 2, mas com leite materno, geralmente no início da vida eles fazem cocô o tempo inteiro. Porém, como eu disse também no outro vídeo, para deixar a gente doida, o bebê pode fazer 10 vezes ao dia, vai ficar 10 dias sem fazer, que pode acontecer isso no aleitamento materno exclusivo. O bebê ficar vários dias sem fazer cocô, sem ter problema nenhum para a saúde dele, né? Não tem alteração nenhuma na vida dele. É simplesmente o fato de muita absorção ali no início da vida, e aí acaba esse cocôzinho não conseguindo fazer o bolo fecal mesmo para sair. Isso é normal, não se preocupe, faz parte.
é uma frequência também esperada. Então vai de 0 a 100, né? Vai de 10 vezes no dia a 10 dias sem fazer. E aí você tem que estar sempre em contato aí com o seu pediatra para ver o que você também pode fazer de massagenzinha, de alguma coisa para ajudar esse cocô a sair se o bebê ficar muito agoniadinho. A gente também falou sobre isso no primeiro vídeo da série. Com relação o oposto, tá? Então o cocô tá muito duro e seco, não tá fazendo várias vezes. Ele tá um cocô duro, seco, porque às vezes a mãe fala assim, tá com prisão de ventre. Justamente por isso, tá vários dias sem fazer, mas é aleitamento materno exclusivo. Então não é prisão de ventre, porque quando ele faz cocô, o cocô sai mole. A gente sempre tem que perguntar isso. Prisão de ventre, tá vários dias sem fazer. Quando faz, o cocô sai como? Sai molinho, diarreia pastoso. Então não é prisão de ventre. A gente chama de pseudo-obstipação, pseudo-prisão de ventre. Prisão de ventre significa cocô duro, seco, tá? Duro e seco. Cocô tem que estar duro e seco para você dizer que está com prisão de ventre. Com obstipação, que é o termo médico que a gente fala. Depende de alguns fatores. Às vezes, a mãe também manda mensagem, doutora, fala comigo, o bebê mostra a foto do cocô saindo duro e seco. Aí, antes de pensar em alguma doença, a gente pensa logo o quê? Peraí, aleitamento materno exclusivo ou fórmula? Se for aleitamento materno exclusivo, peço para a mãe ingerir mais líquido, acrescentar mais fibra, melhorar a alimentação da mãe como um todo. Por vezes o obstetra também passa para a mamãe, logo no início, um laxante, porque é muito comum a mãe ter obstipação. Então é bom que ela tome, isso aí também em parte já vai passando para o bebê. A gente vê como é que está o ciclo também intestinal da mãe, como é que está esse ritmo intestinal da mamãe, porque vai acabar interferindo no bebê e tentar ajustar isso. Se estiver usando fórmula, primeira coisa é saber como é que está a preparação dessa fórmula. Muitas vezes, o que acontece? Essa semana mesmo, uma me ligou, doutora, não tá fazendo cocô e tá em aleitamento, tá em amamentação mista, então tá com leite materno e fórmula. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, como é que você tá preparando a fórmula? Quantos ml para quantas medidas? E aí, tava usando menos água do que o necessário. Acaba dando prisão de ventre, ressecando o cocô. Então a medida da fórmula tem que estar certa, correta. E a ingestão de líquido, se o bebê tiver mais de 6 meses, também ofertar mais água e tal. Até 6 meses basta você acertar na diluição e se estiver fazendo o aleitamento materno aumentar a ingesta hídrica da mãe e aumentar a fibra, melhorar a dieta da mãe. Você consegue muitas vezes somente com essas pequenas mudanças aí já melhorar o cocôzinho do bebê. Algumas doenças elas podem levar à obstipação e aí a gente precisa estar alerta, sempre conversar com o pediatra, que são algumas doenças mais comuns que causam esse ressecamento, são uma chamada megacólon congênito, que é uma alteração lá no intestino grosso, que o bebê já nasce daquele jeito, causando obstrução, ou se é uma obstrução das fezes, elas não conseguem sair, vão ficando ressecadas e retidas. Intolerância à lactose, que o sintoma mais comum é diarreia, fezes explosivas, distensão abdominal, mas pode cursar também com obstipação, com o outro lado da moeda, e pode cursar com cocô duro e seco. E na introdução alimentar existe uma obstipação aí fisiológica, normalmente os bebês que, né, o cocô era molengo, era meio mole de leite, começa a comer sólido, acaba trancando aí o intestino, mas é mais adaptativo. Você vai vendo que vai melhorando com alguns ajustes na dieta. Você ajusta essa dieta do bebê, você coloca mais fibra, mais líquido, geralmente colocando alimentos que são mais laxantes, você vai conseguindo, sem usar remédio, melhorar essa condição do bebê. O que a gente pode fazer então? Corrigir essas alterações que eu falei, primeiramente ver como é que está o ritmo intestinal da mãe, a alimentação da mãe, ingestão de líquido da mãe, corrigir a preparação da fórmula do bebê, né, se tá com pouca água, que tá faltando na fórmula, tá ficando muito concentrada, se pensar nesses outros diagnósticos diferenciais, megacólon congênito, intolerância à lactose, como eu falei,
E uma coisa também que você pode fazer é o que a gente orienta sempre para o cocôzinho sair. Para o bebê relaxar esse ânus, tudo que for relaxante para o bebê, você vai fazer. Então você vai fazer massagem, toda troquinha de fralda, aproveita, massagem no sentido horário, que é, né, o ânus está para o lado, o reto está para o lado esquerdo, então o final do intestino lado esquerdo, você vai fazer massagem circular no sentido horário, você vai fazer massagear, botar as perninhas em direção ao abdômen, geralmente já sai ali um cocôzinho. Você pode fazer um banhozinho morno, você pode fazer uma compressa morna na barriguinha, com a fraldinha passada a ferro, ou uma compressa de farmácia. Você pode fazer o estímulo anal com o algodãozinho com água morna no ânus do bebê, ou passando o creme de assadura com o dedinho, ou um cotonete em volta do ânus, ou já fiz de tudo, não adiantou nada. Supositório de glicerina infantil. Pode usar eventualmente, como eu falei, a gente pede para não usar todo dia, para o intestino não ficar adaptado a só fazer com esse estímulo maior, mas você pode lançar a mão se você já fez de tudo e aquilo ali tá um sofrimento, o bebê não consegue defecar. Se o bebê tem menos de 6 meses, não introduzir a outros alimentos, nem chá, por favor, a mãe que toma o chá, não é o bebê. Nem chazinho, nem comidinha, nada disso. E pensar, de repente, em trocar a fórmula, se ele estiver usando fórmula. Porque a mãe, se estiver orientada lá pelo pediatra, está com uma fórmula já, tem um tempo não está dando certo, a gente pode trocar. Tem algumas fórmulas que tem uma quantidade maior de probióticos, tem quantidade maior de gordura. Elas têm algumas características individuais que às vezes a gente trocando, você consegue melhorar um pouquinho essas fezes do bebê, ele se adapta melhor a uma do que a outra. Não é a primeira coisa que a gente faz, porque o organismo do bebê ele precisa se adaptar com esse leitinho de fórmula, porque ele só está adaptado para o leite materno previamente, precisa de um tempo para se adaptar, mas se já fez de tudo, já procurou outros diagnósticos e não encontrou, pode se lançar a mão sim dessa troca de fórmula, orientado, claro, sempre pelo seu pediatra. Se tiver acima de 6 meses, você vai observar na introdução alimentar, tá tomando líquido suficiente, utilizar alimentos mais laxantes, orientar a mamãe que alimentos são esses, o preparo que tenha mais fibra, para ajudar esse bolinho aí fecal a sair mais maciozinho. Se nada disso melhorar, o ideal é sempre você estar acompanhado ou pelo pediatra ou pelo especialista, que é o gastroenterologista pediátrico, que cuida dessa parte, e pensar em outros diagnósticos mais raros e também outros tratamentos. Existem algumas medicações, alguns que são probióticos, alguns que são laxantes mesmo, que a gente pode lançar a mão, mas aí cada caso é um caso, e realmente nesses casos extremos que não melhoram com essas coisas que eu falei, não medicamentosas, a gente precisa lançar a mão das medicações, e aí somente mesmo com o pediatra ou o gastroenterologista pediátrico, ok? E a evolução desse cocô, então, normalmente dentro do útero até o desfraude, como é que esse cocô evolui, como é que ele normalmente evolui de forma normal, quando não tem nenhuma doença, tal, como são as características desse cocô desde dentro do útero. A gente sabe que dentro do útero da mamãe, o bebê tá lá e ele não faz cocô, ele faz xixi a partir mais ou menos se eu não me engano, acho da 16ª semana, que começa a ser produzido, que os rinzinhos já estão lá mais maduros. Mas o cocô, não. O cocô, ele só começa a ser liberado ou depois do nascimento, ou logo que o bebê já está maduro ali para nascer. Então, o mecônio, que é esse cocô, esse primeiro cocô do bebê, ele é produzido dentro do útero ainda, a partir mais ou menos da 25ª semana, entre o final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre. E ele reveste o intestino do bebê, começa a revestir esse intestino do bebê, fazendo uma proteção desse intestino, deixando esse intestino mais aberto. E ele acaba aumentando essa produção conforme o bebê vai ficando mais maduro. Então, mais ou menos aí, perto de nascer, a gente sabe que o bebê tem acima de 37 semanas, então a partir dessas semanas, ele pode começar a liberar um pouco de mecônio no líquido amniótico. Tanto é que quando a gente faz ultrassonografia, para ir acompanhando, já está perto do bebê nascer,
o médico que faz a ultrassonografia, ele vai ver se o líquido tá turvo, o líquido amniótico ou não. Então, ele era bem clarinho, aí se ficou um pouquinho turvo, significa que o bebê já está começando a eliminar o mecônio e já está maduro. É um sinal de maturidade. Mas um sinal de maturidade, mas eu já ouvi dizer também que é perigoso fazer esse cocô dentro do útero ou na hora que nasce. Então, maturidade ou sofrimento fetal? Isso pode causar, isso é apenas um sinal de maturidade ou pode causar um sofrimento nesse feto? Olha, depende da quantidade, de como está esse nível de oxigenação do bebê lá dentro da barriguinha da mamãe. Se esse bebê está soltando pouco mecônio, ele está pouco diluído e os bebês já estão formados, maduros, já tem mais de 37 semanas e estão bem oxigenados, a placenta está legal, ó, mandando bastante oxigênio lá para o bebê, tranquilo, não vai ter sofrimento. É apenas um sinal de maturidade, sinal que ele já está pronto ali para nascer, já está todo formadinho. Se o mecônio for muito espesso, você vê turvo esse líquido amniótico na ultrassom e na hora do parto também você vê que está turvo e o bebê está sujo de mecônio espesso, pode acontecer uma doença grave que se chama síndrome de aspiração meconial. Então, o bebê, ele aspira esse mecônio, ele vai para as vias aéreas, para o pulmão e causa uma pneumonite química aí nesse pulmão, o bebê tem insuficiência respiratória, é uma doença grave. Quanto mais tempo você demora com esse bebê dentro da barriga depois que está maduro, maior risco de ter síndrome de aspiração meconial. Então, engraçado que 99% diria, dos riscos de feto são tudo com prematuro, né? Mas a síndrome de aspiração meconial é uma das coisas que o risco é maior nos bebês pós-termo. Então, por exemplo, um estudo americano mostrou que um bebê de 42 semanas, que é o limite que a gente deixa sem intervir na gestação, um bebê de 42 semanas de gestação, de idade gestacional, tem 6 vezes mais chance de liberar mecônio dentro lá do útero do que um bebê de 37 semanas, por exemplo. Então, as chances elas aumentam muito conforme o bebê vai aumentando. Um bebê a termo, o bebê que nasce entre 37 e 42 semanas de vida, sem risco nem nada, eles liberam aí cerca de 10 a 16% desses bebês, eles podem liberar um pouco de mecônio, se tiver, como eu falei, com a oxigenação boa, a placenta não vai ter a síndrome de aspiração meconial, e se tiver um mecônio mais espesso, ele pode sim aspirar e ter, infelizmente, essa síndrome de aspiração meconial. Então é bom estar acompanhando sempre este bebê, fazendo as ultrassonografias, principalmente no final da gestação, para evitar esse risco. Então pode ser tanto um sinal de maturidade como um sinal de sofrimento fetal. Lembrar do que eu sempre falo, da esterogestação. O bebê nasceu, esse mecônio vai sair, vai ser o primeiro cocô dele. Então, ele tem um tempo ainda de adaptação. Esse intestino, esse trato gastrointestinal, ele está se adaptando à vida extrauterina. Ele não fazia cocô dentro do útero, agora ele vai fazer. Então, ele vai liberar esse mecônio todo, parece um piche, preto escuro, verde escuro. Vai ficar liberando aquele mecônio ali 2, 3 dias. Depois esse mecônio vai dar lugar ao cocô mesmo, normal. Ele já vai ter começado a mamar, já vai produzir as fezes dele normalmente, que vão ter todas aquelas características que a gente falou nos outros vídeos. Se for leite materno exclusivo, é mais ralinha, tipo uma diarreazinha com os grumos. Se for fórmula láctea, um pouquinho mais, com a consistência um pouco maior. E aí vai progredindo até a introdução alimentar com 6 meses, onde esse bebê vai começar a comer sólido, então o cocô vai começar a ficar mais formadinho, um pastoso, mais pasta, mais tipo massinha de modelar, com restos alimentares, porque vai ter o restinho dos alimentos ali que o bebê ele não consegue mastigar 100% dos alimentos, então vai sair tudo que se você esqueceu o que você deu pro bebê no almoço, você pode futucar ali o cocôzinho dele, foi brócolis, feijão, porque sai tudo ali os pedacinhos. Conforme o bebê vai tendo mais dentinho, vai conseguindo mastigar, esses pedaços eles vão ficando menores e tal, até sumir, você não vê mais tantos pedaços assim dentro do cocô. O cocô vai ficando cada vez mais formadinho, mais pastoso, e até chegar no desfraude, aí sim, onde o bebê também vai ter uma transição de como ele fazia o cocô sem perceber muito lá na fralda, sentado, esmagado na fralda.
e a partir do desfraude vai começar a fazer o cocôzinho dele no troninho, no vasinho, no redutor, e vai começar a ficar mais parecido com o bebê, ou com um cocôzinho de criança, de adulto mesmo, mais formadinho. Essa é a evolução do cocô no tempo, a evolução normal deste cocô, como é para ser. Falamos muito de cocô e falando agora de xixi. O xixi, ele é um bom parâmetro de hidratação do bebê. Eu gosto muito de perguntar sempre, mamãe, quantas fraldas de xixi tá trocando, tá pesado, tá sentindo bastante, porque o bebê bem alimentado, bem aleitado, bem hidratado, ele faz uma quantidade boa de xixi, clarinho, a gente percebe que tem bastante xixi na maioria das fraldas que a gente vai trocando ao longo do dia. Esse xixizinho, ele já começa a se formar, olha que legal, a urinazinha do bebê desde o útero, lá a partir da 16ª semana, mais ou menos, quando os rins já estão funcionando, já estão ajudando ali a fazer uma filtração. E o bebezinho vai, ao contrário do cocô, que ele não faz cocô dentro do útero, ele já vai fazendo o xixizinho, que vai se misturando ali com o líquido amniótico. Aí ele vai, faz o xixi, e o xixi entra pela boca de novo. É assim mesmo que acontece. Esse xixizinho que vai se juntar ali, que é praticamente junto com o líquido amniótico, ele é quase 100% água. Então é bem diluídozinho mesmo o xixi. E depois que o bebê nasce, existe como eu falo sempre, existe essa transição de dentro do útero, como as coisas são totalmente diferentes, é um meio líquido, é totalmente diferente. Ele vai sair para o meio aéreo, que ele vai ter que se virar. Agora o corpo dele vai ter que se virar sozinho, não tem mais a placenta da mamãe, cordão umbilical ali para ajudar. E acontece nas primeiras horas de vida, pode acontecer o que a gente chama de oligúria fisiológica. O que é isso? Uma redução da função renal, até pelo estresse do parto, hormônios que são liberados, o bebê às vezes fica um tempo sem receber alimento, né, líquido, até que comece a mamar, mesmo que mame ali na primeira hora, mas isso demora para ser processado. Então, nas primeiras horas de vida, pode ter uma redução dessa quantidade de urina, que é normal, fisiológica, basta a gente ficar de olho e vendo, está mamando direitinho para isso ir se normalizando. Então, não se preocupe se fizer pouquinho xixi, principalmente nas primeiras 6 ou 12 horas de vida. E nas meninas, as meninas recém-nascidas, elas podem ter as menininhas, né, tem o úterozinho delas lá, as bebezinhas, e podem ter tipo uma mini menstruação. Ai, que estranho, né? Logo depois do parto, em decorrência de mudanças hormonais mesmo, de progesterona, estrógeno, do ambiente de dentro e de fora do útero. A quantidade de hormônio que ela recebia, corta essa quantidade, é como se fosse um ciclo menstrual. Tá ali, ó, com a quantidade de hormônio tal, e de repente ela se desconecta com a mãe e faz um sangramento dessas células uterinas e acaba fazendo uma pseudo-menstruação, uma mini menstruação, e é normal, só que assusta. Imagina, você vai trocar uma fralda de xixi e tá vermelho, rosa, tipo um sanguinho ali, uma mancha de sangue, e você vê às vezes que saiu da frente do xixi. Mas, meu Deus, tá sangrando a vagina, né? Dá um desespero. Você fala, meu Deus, sangue na vagina, o que aconteceu? É uma mini menstruação. A gente já sofre logo, desde que nasce, a mulher já sofre, né? Imagina, já tem menstruação logo nos primeiros dias de vida. Pode um negócio desse? Mas isso acaba melhorando, né? Com poucos dias, como se fosse um ciclo mesmo. Acaba parando de sangrar. E depois não vai ter mais, é só essa transição, essa primeira transição da vida intra para a extrauterina, e depois não vai acontecer mais, vai começar o xixizinho vir normal, vir claro, e é um parâmetro, como eu falei, bom para hidratação. Então você pode olhar, acompanhar esse xixi, o xixi, tô achando que tá ficando mais escuro, mais alaranjado, mais concentrado, é sinal que seu bebê precisa de mais leite materno, de mais hidratação. Conversar com o pediatra, olha, tô achando que o xixi tá menor, isso pode ser um sinal de desidratação, tá muito quente no local, tá enrolando o bebê demais, ele tá desidratando, ou está com alguma infecção e a gente não tá detectando, pode estar com infecção urinária, pode estar com algum problema, é um sinal de alerta aí quando este xixi começa a diminuir ou começa a ficar muito concentrado, tá? A gente tem que sempre que avisar e entrar em contato. Por outro lado,
é um sinal bom quando as fraldinhas estão cheias, xixi abundante, você troca a fralda de xixi várias vezes, você sente aquele peso do xixi saindo, é um bom sinal de que o bebê está hidratado. A mamãe também, claro, lembra quando a gente fala que tem que tomar bastante líquido para amamentar, para produzir leite? Então a mamãe também, quando vai no banheiro, faz aquele xixi claro, sabe que está hidratado. Se o xixizinho estiver mais escuro também, é sinal que ela precisa tomar mais líquido, é um parâmetro bom também para saber se precisa tomar mais água ou não, até para manter aí o aleitamento materno também dessa forma. Então é um bom parâmetro para as duas coisas, tá? Legal, gostaram? Então, muito esclarecedor sobre cocô e xixi. Acabamos com essas dúvidas de cocô e xixi. Espero ter acalmado aí as mamães, os papais. Tá? Quem gostou, compartilha, curte. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Fiquem ligados nos vídeos no IGTV do Insta, no nosso Mamães do Mundo do Telegram. Se inscreva, acompanhe a gente pelo YouTube, pelo Facebook também. E nos encontramos logo. Até a próxima!